Olá a todos, todas e todes. Eu sou o professor Dr. Márcio de Oliveira, da Universidade Federal do Amazonas, campus de Manaus, aqui no Brasil, e juntamente com a professora doutora Eliane Rosimaio, da UEM, Universidade Estadual de Maringá, e com o professor Dr. Reginaldo Peixoto, da UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, escrevemos um texto para esse evento intitulado Diálogos sobre Gênero e Sexualidades nos Espaços Educativos. E é importante a gente destacar que, infelizmente, nós ainda vivemos em uma sociedade que é organizada nos modelos patriarcais. Para além disso, nós temos condutas e práticas cotidianas que são muito visíveis e que são misóginas, LGBT e mais fóbicas, racistas, ações que acabam por diminuir o valor das pessoas que de repente foge de algum padrão previamente estabelecido. Então esse trabalho ele vai ao encontro do discurso sobre a necessidade de discutir as questões de gênero e sexualidade dentro das instituições escolares. Aqui no Brasil, nós sabemos que crianças e adolescentes passam um grande período de tempo ao longo do dia dentro das instituições escolares, de no mínimo 4 horas diárias. Então, a instituição escolar ela se torna um ambiente privilegiado para as discussões de gênero e sexualidade. É fundamental que desde cedo as instituições escolares agreguem nos seus currículos, nos seus projetos políticos pedagógicos, nos seus documentos internos, a necessidade de discussão de temas como gênero e sexualidades dentro do seu espaço. As questões de gênero elas são entendidas como um aparato social, cultural, político, e é necessário de pensarmos esse conceito, sobretudo para que a gente possa de algum modo buscar alcançar a equidade entre homens e mulheres, meninos e meninas. Então é fundamental a gente discutir isso na escola. Para além disso, o conceito de sexualidades também precisa ser entendido e compreendido em uma visão não apenas biológica, mas em uma visão cultural, em uma visão histórica, a partir do momento ou do espaço em que crianças e adolescentes passam a ter um autoconhecimento, uma autoproteção. Então, discutir esses dois temas dentro da escola, dentro das unidades escolares, se torna fundamental para uma formação mais ampliada, uma formação que volta para os aspectos da totalidade de crianças e adolescentes, considerando as suas especificidades. Então é primordial para que a gente pense o reconhecimento das diferenças, para que a gente alcance o respeito entre todas as pessoas que convivem em uma mesma sociedade. É fundamental, então, a gente pensar esses dois temas organizados dentro do currículo escolar, exatamente para que a gente possa estabelecer diálogos e práticas éticas, práticas a partir do aparato da justiça, práticas responsivas de formação do educando e da educanda que estão nas instituições escolares. Certamente, discutir os aspectos de gênero e sexualidade dentro da escola, estaremos formando alunos e alunas que pensem e repensem as suas práticas, no sentido do reconhecimento das diferenças, no sentido da diminuição das violências, no sentido da diminuição da segregação. E é isso que a gente busca discutir dentro desse texto. E não menos importante, trazer esses conceitos para a escola, a gente contribui também nas discussões de violência sexual contra crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, para se ter uma ideia, no ano passado, no ano de 2022, nós tivemos mais de 56 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Esses dados são dados do Anuário de Segurança Pública de 2023 com os dados de 2022. Então é importante a gente ter a escola como um espaço privilegiado das discussões de gênero, sexualidade, corpos, violência sexual, para que a gente possa de fato ter aí uma sociedade mais justa, mais equânime, mais igualitária, com menos violência, com menos segregação. Então esse texto ele vem trazendo aí
essas discussões importantes para que a gente possa pensar esses aspectos dentro de um universo que é a escola, que atende crianças e adolescentes. Nós não podemos pensar a formação de crianças e adolescentes sem pensar nessa sua totalidade e discutir esses temas que ainda são tabus para algumas pessoas, mas que são necessários de discussão. Volto a dizer sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, em que a gente sabe que aqui no Brasil mais de 75% dos casos de violência sexual contra esse grupo vulnerável acontece dentro de casa ou dentro da casa de algum conhecido ou alguma conhecida. Por isso é fundamental o papel da escola em desmistificar conceitos, em trazer as ideias de proteção, do autocuidado, da importância da denúncia, da necessidade de que a criança ou adolescente tenha um adulto ou uma adulta de referência para compartilhar o seu dia a dia, o seu cotidiano e aí, quem sabe, quebrar o ciclo de violência, caso essa criança ou adolescente esteja envolvido nesse ciclo de violência. Então, mais uma vez, o nosso texto ele vem trazer aí as especificidades da necessidade de discutir as questões de gênero e sexualidades dentro da instituição escolar. É fundamental que essa discussão esteja dentro das escolas. E para que essa discussão aconteça nas escolas, é fundamental que nós tenhamos um aparato muito grande. É fundamental a vontade política, sem com que políticos e políticas comprem essa ideia da necessidade dessa discussão. Certamente, as políticas públicas educacionais voltadas para esses temas de gênero e sexualidades, elas podem ser dissolvidas ou perdidas no meio do caminho. Para além disso, é importante que a gente tenha um apoio das famílias e da comunidade. É fundamental que compreendam o motivo pelo qual nós defendemos as discussões de gênero e sexualidade dentro das instituições escolares. O poder que tem essas discussões na construção do desenvolvimento desse grupo que está na escola. Para além disso, as políticas públicas educacionais elas precisam ser cotidianamente avaliadas, no sentido de uma avaliação de se está dando certo, como que está sendo feita essa discussão. Para além disso, outro aspecto que é basilar é a formação de professores e professoras na área, nos cursos de formação inicial, sobretudo as licenciaturas, curso de pedagogia, de licenciatura em matemática, licenciatura em letras e por aí vai. É fundamental que essas discussões apareçam no PPC desses cursos de formação inicial em caráter de graduação. Para além disso, professores e professoras que atuam na educação básica precisam ter a formação continuada, as secretarias de educação, as escolas públicas precisam garantir essa formação continuada para que professores e professoras e todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras da educação, tenham acesso a esse conhecimento para que de fato consigam fazer um bom trabalho dentro da unidade escolar. Junto desse conjunto de situações, é fundamental que nós tenhamos o acesso a material de qualidade, tanto material didático como material paradidático para discussões de gênero, sexualidades, violência sexual contra crianças e adolescentes. E aqui eu faço um marcador. Nós temos inúmeras literaturas infantis aqui no Brasil que trazem à discussão esses temas de gênero, sexualidades e violência sexual. Então é fundamental que nós tenhamos dentro das instituições escolares acesso a esses materiais. Então esse conjunto de situações, esse conjunto de articulações, de alguma forma pode contribuir para que a gente tenha, de fato, uma discussão qualificada das questões de gênero e sexualidades dentro do espaço escolar. E aí, nós ficamos à disposição para que a gente possa manter o diálogo sobre esse texto que nós escrevemos e que julgamos tão necessário para que professores e professoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação tenham acesso, sobretudo no sentido de sensibilizar para essas discussões que nos são tão caras e que são asseguradas pela Constituição Federal de 1988 aqui no Brasil, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a própria Base Nacional Comum Curricular de 2017, 2018, Plano Nacional de Educação de 2014. Então, todos esses documentos, eles contribuem para que a gente possa, de fato, levar essas discussões
para os bancos escolares, para as unidades escolares. Então, fica aqui o nosso registro, agradecemos a atenção de todos, todas e todes e colocamos-nos à disposição para possíveis diálogos e troca de figurinhas em relação a esse tema que nos é tão caro dentro da educação, sobretudo a pública brasileira. Um grande abraço.